Paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24 e versículo 15. Nesta noite, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor com minha família. Agradecer ao nosso irmão Hugo por ter nos convidado para trazer a palavra. Muito obrigado. Nosso irmão pastor Manuel, ao nosso pastor também pela confiança. Pregar com o pastor Tiago aqui atrás é estreito, né? Mas Deus dá graça para o servo dele, né? Glória a Deus. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler desde o 14. A epígrafe diz assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos repetir essa parte a partir do porém? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Porém, amém. Muito obrigado. Podeis tomar vossos assentos nesta noite. Quando o nosso irmão presbítero, irmão Hugo, nos convidou para trazer a palavra. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Esse aqui você pode deixar, que é o meu também. Aí, obrigado. E eu orando a Deus, e o Senhor me deu essa palavra. O patriarcado está sobre os ombros de Josué. E o interessante, meus irmãos, é que Deus usa Josué para cumprir uma promessa feita a Abraão há muitos anos atrás. Um dia, tem um homem lá na terra de Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia, chamado Abrão, cuja sua família era uma família que adoravam os deuses daquela época. Até porque Deus não havia se manifestado naquela região, então cada um servia aos deuses que existiam. Ur dos Caldeus era uma cidade muito populosa, uma das cidades mais antigas do Antigo Testamento. Porém, eles não tinham conhecimento do Deus de Israel. Sendo assim, eles serviam a vários deuses que existiam ali. E a divisão dos textos aqui, do livro de Josué, é muito interessante. Porque Josué, neste momento, ele traz uma reflexão àquele povo. Deus deu descanso para a guerra, porque Josué, durante 7 anos, ele batalhou com aquele povo, lutando em toda aquela região de Canaã. Vejam que, quando Deus liberta o povo do Egito, era para eles demorarem pouco tempo, meus irmãos, para conquistar toda aquela região que havia prometido para Abraão. Mas devido à rebeldia, à murmuração contra Deus, eles demoraram 40 anos no deserto. Eu estava vendo um documentário antes de vir para a igreja aqui, a respeito do saneamento no deserto, pastor. É coisa tremenda. Que organização que Deus fez para que o povo pudesse ter o seu saneamento básico. O que é o saneamento? Saneamento é o que a gente tem hoje, o banheiro.
para fazer as necessidades, para lavar o rosto, escovar os dentes. Até para escovar os dentes, Deus deu uma diretriz de um canicinho lá, que já tinha até nessa árvorezinha, que prevenia bactéria no dente. Deus é fantástico. Se vocês virem a respeito do saneamento básico sobre o povo de Israel no deserto, vocês vão ver que Deus cuidou nos mínimos detalhes de tudo. Quando o povo precisava fazer sua necessidade, saía fora do arraial, levava uma pá, cobria para não dar infecção, trazer doenças generalizadas. É coisa tremenda, irmãos. Pensa que 40 anos no deserto foi um desafio tremendo para aquele povo. Mas era para ter durado menos. Porque a estimativa são 7 anos de lutas que Josué travou, desde que assumiu o patriarcado, ou a direção daquele povo de Israel. Então, até o capítulo 10, são 7 anos de lutas e conquistas. No capítulo 11, ele conta as diversas vitórias de Josué sobre os reis, sobre aquela região. E a partir do capítulo 12, as divisões de terras e as bênçãos que são prometidas, Josué começa a distribuir conforme Deus havia prometido. Lembrando que, daquele povo, do deserto, que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. E é claro, os que foram nascendo durante o êxodo. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Nem Moisés, que foi um dos maiores profetas que Deus levantou na antiguidade, nem Arão, nem Miriam, eles entraram na terra prometida por causa da murmuração, por causa da rebeldia. Então vale lembrar, meus irmãos, que é muito importante nós mantermos o foco em Jesus Cristo, aleluia. E como diz a palavra do Senhor, em tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Está difícil, dá glória a Deus. Está passando por problema financeiro, dá glória a Deus. Está passando por dificuldade, dá glória a Deus, meu irmão, porque murmurar não vai fazer nada na sua vida. Só vai atrasar mais o processo. Mas quando você entende que mesmo na dor, na luta, na dificuldade, quando você dá glória a Deus, você agradece, os céus se movem ao teu favor e Deus entra com providência nessa dificuldade. Claro que não é fácil dar glória a Deus nos momentos de dificuldade, mas é aí que Deus observa o que está dentro do teu coração. E por causa da murmuração, o próprio Moisés também, ele deixa de entrar na terra prometida. Pois bem, e Josué agora, na idade de 80 anos, e o interessante é que Calebe também, na similaridade da idade, com 80 anos também, pensa que foi facinho entrar na terra prometida? Não. Josué e Calebe, ainda com essa idade, tiveram que batalhar mais um pouco. É tanto que Calebe diz assim: hoje eu sou da idade de 84 anos, e a minha força, pastor Manuel, ainda é a mesma de quando ele tinha 30, que foi mais ou menos quando eles saíram do Egito, ou 40 anos. Ou seja, o deserto não deixa ninguém inválido. A luta não deixa ninguém inválido, não. Deus às vezes dá luta para a gente se mexer, para a gente não ficar parado igual a água de poço. Porque quando a gente está parado, a gente se acomoda. Mas quando Deus envia uma luta, a gente se mexe para lá, se mexe para cá. E Deus te dá o escape, e você olha para trás e diz assim: ainda bem que o Senhor me deu a luta, e com ela veio o livramento também. E Calebe diz: eu ainda tenho a mesma força, e ele ainda luta com gigantes, e conquista a terra que Deus prometeu. Vou te dizer uma coisa: para conquistar as coisas não é de mão beijada, é luta, é batalha, aleluia. Mas com Jesus no barco, pode vir a tempestade que vier, Ele vai levantar as mãos e acalmar para você, e você vai vencer esta tempestade, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E Josué dá um intimato para o povo. Escuta aqui:
Deus mandou reunir todo mundo agora e eu vou falar para vocês uma coisa. Estamos entrando em uma terra que Deus prometeu aos nossos pais da além do rio. Esta palavra da além do rio é uma alusão a toda a história que começou com o chamado de alguém chamado Abraão, ou Abrão. Quando ele diz da além do rio, ele incute na mente e na memória daquele povo, ele está falando do pai Abraão. Porque da além do rio, é do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia. O rio Eufrates era a fonte de toda a vida que existia naquela região, porque dali saía a agricultura, a navegação, a produção, a exportação daquele mundo antigo. Então o rio Eufrates ele tinha uma importância significativa no mundo antigo. Só que tem um detalhe: o povo ou os povos da antiga Mesopotâmia adoravam a deuses que não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Deuses da época como Nana, ou Sim, deusa da lua, Enki, o deus da água, Ishtar, que era a padroeira de U, a deusa da fertilidade. Aí tinha também Enlil, que era o deus do vento, do ar, da tempestade. Tinha Anu, que era o deus do céu, o líder dos deuses. Olha o contexto em que Abraão é tirado por Deus. Olha de onde que Deus tirou Abraão, da mentalidade que Abraão cresceu, do tipo de vida que Abraão vivia. Porque é bem verdade que Abraão, ele não saiu jovem de lá, ele já tinha uma certa idade quando Deus chama ele. Mas Abraão aprendeu desde cedo o que para eles era certo, como muitas pessoas hoje. Acredita, irmão Hugo, o que é certo na vida dela, mas ela não sabe que está errado. Ela não sabe muitas das vezes que existe um Deus, que existe Jesus, que pode curar, que pode salvar, que pode transformar o quadro da sua vida. E às vezes fica seguindo coisas que não edificam e não traz benefício nenhum. Assim era Abraão, ele acreditava que aquela vida que ele tinha era a vida correta. Mas dentro do peito de Abraão existia um fogo, porque eu acredito que ele ouviu falar de um Deus de Israel, e ele provavelmente não se conformava. Assim como Jesus atravessou aquela região até o Gadareno, porque ele precisava de uma salvação. Deus também conhecia a necessidade de Abraão, e Deus conhece a sua necessidade nessa noite. E se for preciso, ele vai cerrar o céu hoje aqui, pastor, e vai entrar com providência na vida do Senhor, aleluia. Ele sabia da necessidade que Abraão tinha dentro do seu coração. E o ser humano é assim. Ele tem um vazio que precisa ser preenchido. Não é pela droga, não é pela cocaína, não é pelo jogo do Brasil, não é por nada, mas é pelo Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Só Ele pode preencher este vazio. E Deus se revela para Abraão, Ele faz promessas, aleluia. Eu sou o Deus de seus pais. E eu quero que você saia do meio da tua parentela. E vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Aquele que vive pela fé, irmão, ele não vê com os olhos carnais, ele vê com os olhos espirituais. Aquele que vive pela fé, ele não enxerga as montanhas, o impossível, os gigantes, como Josué e Caleb. Mandaram 12, 10 voltaram com notícias aterradoras, que derreteu o coração, mas 2 voltaram com a visão daquilo que Deus havia prometido. Tinha gigante, claro que tinha. Tinha cidades fortificadas, óbvio que tinha. Mas tinha uva, tinha mel, tinha terras, pastagens. E eles olharam o que Deus havia prometido. Ei, nós precisamos enxergar as promessas que Deus prometeu para nós. Tirar os nossos olhos da dificuldade e olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e enxergar as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Deixa que dos gigantes Deus cuida.
Deixa que dos inimigos Deus cuida. Ouvimos uma palavra tremenda pelo nosso vice-presidente hoje a respeito, pastor Jackson, a respeito de Neemias. Deixa que Deus cuida dos inimigos. Somente acredite que o Senhor, Ele tem o poder de te levar para onde Ele prometeu. Vocês estão me entendendo, amém? Glória a Deus. Então esse é o contexto que Abraão é retirado de um povo idólatra. Será que não é parecido com sua história também? Se você olhar para trás um pouco de onde que Jesus te tirou, você também estava como Abraão. Quem sabe alguém que vai nos assistir ou está assistindo, você também está como Abraão. Em um meio de uma terra, de um lugar, de uma situação que parece que não tem solução. Mas Deus vai se revelar para você e para mim. E vai nos mostrar o que Ele tem preparado. E olha que o que Deus prepara é coisa boa, irmão. Nós ouvimos aqui o irmão falando aqui, ó, o testemunho dele. Deus, mesmo que a gente falhe, que a gente erre. A Bíblia diz em Provérbios, se eu não me engano, que o justo cai, pode até cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Por quê? Porque Deus conhece o coração daquele que teme a Ele. Ele sabe do que nós somos feitos. Ele se lembra que a gente é pó, miserável, pecador. E estende as nossas mãos 1.000.000 de vezes se precisar, mas não nos deixa caído prostrado, porque Ele não dá sua glória para ninguém e não dá o gostinho para o inimigo rir da cara dele. Porque onde está o servo do Senhor, Ele levanta e o faz se assentar com os príncipes sobre a terra. Oh, glória a Deus! Deus nos tira deste contexto e nos faz assentar aqui, para continuarmos batalhando. E quando Josué, meus irmãos, ele fala isso, ele fala o seguinte: os deuses que estavam da além do rio, e tem também os deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Não existe nada de novo no mundo, tá? Quando tinha jogo do Brasil em Curitiba, pastor, o senhor conhece lá, tem uns tubos, né? Dos ligeirinhos, dos ligeirão. Eu andava doido lá também, com os batuques, pulando, gritando, tocando, pandeiro, cantando para o Brasil. E eu olho para isso e falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu nunca ganhei nada com isso. E o interessante é que continua a mesma coisa. Já tem praticamente 30 anos que eu sirvo o Senhor. E continua a mesma coisa. O povo cantando, pulando, gritando. Por 12 pessoas, 10, não sei, que corre atrás de uma bola. Tudo bem, é patriotismo. Mas para nós não agrega em nada. E o tempo passou, meus irmãos, e os deuses eram os mesmos da terra. Que não agregou em nada para o povo. Esses mesmos deuses que foram falados aqui do tempo de Abraão, agora são os mesmos deuses amorreus, com nomes diferentes. Baal é o deus do trovão. Astarote é a deusa da fertilidade ou da guerra. Amurru, o deus do vento, da tempestade. Não mudou nada. Mas nosso Deus é Deus de novidade, aleluia. O nosso Deus é Deus que transforma, é Deus que faz milagres. Pode não parecer nada para esse povo, esses mesmos deuses, mas quando o povo entrou na terra prometida, Josué estava dizendo assim: vocês vão servir esses mesmos deuses que não deram nada para esse povo, que continuam mudos, que continuam a mesma coisa, que não agrega nada à sua vida. Eu, porém, a minha casa vamos servir o Deus que é poderoso, o Deus que está cumprindo a promessa, o Deus que abre porta, o Deus que cura e que livra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor.
Eu fico impressionado com a gradatividade de Deus, pastor. Deus é gradativo. O que é isso? Cada vez mais Ele vai fazendo coisas novas, impressionantes, brilhantes, espetaculares. Sabe por quê? Olha que interessante. Deus escolheu o pastor João de Oliveira, um homem lá em Ur dos Caldeus. Salvou uma família. Agora, Deus escolheu Moisés e Josué para salvar milhares. Arrancou do Egito, mostrando sua glória. E o mais lindo de todos esses que Deus usou, é que Ele envia o seu Filho amado lá do céu, aleluia, para morrer na cruz do Calvário. Mas não é para salvar 1 ou 1000, Guilherme, é para salvar bilhões de pessoas. Todos aqueles que acreditarem em Jesus Cristo e olhar para a cruz agora serão salvos, porque Deus é um Deus de gradatividade. Ele nunca vai te jogar para baixo, Deus sempre vai te jogar para cima. Ele nunca vai te diminuir, Ele sempre vai te exaltar. Ele nunca vai te colocar para baixo. Mas quando você está cabisbaixo, triste, desconsolado, triste, abatido, Ele vem com o Espírito Santo e te levanta, porque Ele é Deus de poder e de glória, aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus com força, porque se você olhar para a sua vida há um tempo atrás, você não era praticamente nada, mas Deus entrou com providência, e hoje você está aqui assentado e abençoado. Quais as consequências então, ou por que razão da fala de Josué em lembrar? Por causa do perigo da miscigenação. O que é a miscigenação? Quando eles entram na terra prometida, existem povos, como já lemos aqui, que eles serviam a outros deuses. E se eu não me engano, em um evento, Balaão, eu acho que em Judas fala também, se eu não me engano, pastor, que ele lançou tropeço no povo. É mais ou menos isso, né? Ele lança tropeço. E que tropeço é esse? Ele ensinou, ou ele articulou, para que os filhos de Israel casassem com mulheres estranhas, para haver a mistura. Eles já passaram por esse episódio antes com Moisés. É uma tática que o inimigo usou. E agora Josué, já sabendo disso, ele usado por Deus, diz assim: vocês precisam escolher se vocês vão servir os deuses que estão na terra dos amorreus, porque inevitavelmente eles conquistaram a terra, certo? Dentro daquela terra existiam pessoas, existiam povos que tinham outros costumes. E por mais que aqueles povos agora fossem escravizados ou escravos de Israel, eles tinham seus costumes. E qual era o perigo? O perigo, em vez de acontecer o inverso, aquele povo acreditar no Deus de Israel, poderia acontecer o inverso, como aconteceu em outras vezes. Eles acreditarem nos deuses do Egito, nos deuses dos amorreus, nos deuses dos ferezeus e todos os zeus. Então Josué dá um intimato: vocês precisam decidir agora quem que vocês vão servir. Esse era o perigo da miscigenação. E quais as consequências dessa miscigenação? Como eu já falei aqui, com o tempo eles esquecerem do Deus de Israel. E nós corremos o grande risco nos dias odiernos ou dias atuais, de cair nesta mesma armadilha. De que jeito? Não orando mais, não jejuando mais, não ouvindo mais a palavra, trocando os cultos por outras coisas, não dando ouvido à voz do Espírito Santo. O que acontece quando nós deixamos de praticar a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, de estar aqui junto como os irmãos estão? Vamos enfraquecendo a nossa fé. E aí a gente começa a dar ouvidos a coisas que não deveríamos ouvir. E aí a gente começa a ficar fraco. E aí automaticamente não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo.
E aí automaticamente a gente vai se afastando de Deus. E sorrateiramente, quando vemos, já estamos com os pés fora da porta da casa de Deus, fora da presença de Deus, e estamos indo para o mundo. Essas são as consequências da miscigenação espiritual. E por que escolher ao Deus de Israel ao invés dos deuses da terra? Ora, meus irmãos, os deuses não davam nada, era coisa da imaginação deles. O ser humano, comprovadamente, cientificamente, isso é comprovado, ele precisa do espiritual. É por isso que existem tantas religiões hoje. A palavra religião vem do grego religare, que é religar o homem ao divino. Mas espera aí, esse divino é quem? Existem muitos divinos, mas Deus poderoso na terra, aleluia, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que resgata o homem do pó, que faz milagres, que abre os olhos aos cegos, que cura do câncer, que cura da AIDS, que cura de todos os problemas, que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar. Só existe um, e Ele é o nosso Deus poderoso, na pessoa bendita de Jesus Cristo Nazareno. Só Jesus pode curar, batizar com o Espírito Santo, e ainda é tão bom e misericordioso, que leva o homem para o céu, aleluia. Só existe um que pode fazer isso. Só existe um que pode entrar com providência na sua vida. Só existe um que pode dar cabo deste problema, desta angústia, dessa depressão, desse sistema abalado que está na sua vida. E é Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Só Ele pode fazer aquilo que o homem não faz. Quem dirá deuses da imaginação do homem? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você está sentindo a presença de Jesus aí? Meu Deus do céu, aleluia, como Jesus é misericordioso e bom, oh glória, aleluia. O nome Josué significa Deus é a salvação, Deus é a salvação. E Yoshua, Deus é. Está lá, olha lá a salvação, Ele é aquela salvação, olha lá, está distante. Yoshua aponta para uma promessa. Está lá a promessa, olha lá a promessa, Josué, a promessa. É tanto que ele cumpre a promessa de entrar na terra prometida, é vaticinado no ministério de Josué. Porque o seu nome significa Deus é a salvação. Ele salva o seu povo. Ele introduz o povo na terra prometida. Ele cumpre com o que prometeu. Mas Yeshua, aleluia, Jesus, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Todo-Poderoso, o Cristo, Jesus, significa Deus salva, é no presente, Deus salva hoje, Deus salva amanhã, Deus salvou no passado e vai continuar salvando em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele é a promessa, irmãos. Enquanto o nome Josué apontava para a promessa, Jesus Cristo é a promessa acontecendo em tempo real, aleluia. Ele é a promessa, pastor. É só tomar posse. Quando ele chega no poço e aquela mulher samaritana está buscando água, existia no coração daquela mulher uma sede de vida, porque ela já tinha casado várias vezes e vivia uma vida infeliz. E felicidade é tudo na vida do ser humano. Felicidade só se encontra em Jesus Cristo Nazareno. O resto é conversa, é utopia. Com Jesus no centro da família, a felicidade acontece.
Com Jesus no centro da casa, a felicidade é real. Com Jesus no centro da sua vida, você é feliz até sozinho. Quem dirá com a sua família? E ele senta naquele poço e fala: mulher, dá-me de beber. E todos nós conhecemos a história. O interessante é que aquela mulher, o Alide, vou chamar o nome do Alide aqui agora. Aquela mulher tinha uma sede, irmãos, e ela estava esperando Cristo. Ela disse assim: quando Cristo vier, Ele vai nos falar tudo. O Cristo estava na frente dela, pastor. Lembra de Agar quando é despedida por Abraão? Ela com Ismael no colo, no deserto. Ela estava tão angustiada que tinha um poço de água na frente dela. Precisou Deus mandar um anjo para abrir os olhos dela, para ela enxergar o poço e não morrer de sede. O poço de águas vivas está na nossa frente, irmãos. O rio da água da vida está na nossa frente. Você já viu um rio sair de dentro de outro rio? Lembra quando João Batista foi batizar Jesus, pastor? O rio saiu de dentro do rio. Jesus foi batizado dentro do rio Jordão. Mas quem estava saindo do rio Jordão era o rio da água da vida, que dá vida àquele que tem sede. E Jesus falou: todo aquele que tem sede, vem a mim, e eu vou dar de graça da água da vida. E ele deu para aquela mulher a água da vida, e ela voltou feliz e pregou para aquela cidade. E toda aquela cidade samaritana creu em Jesus Cristo. Esteja em pé, por gentileza, por favor. Oh, glória a Deus! Se Jesus estiver no centro da nossa vida, você e a sua casa servirá ao Senhor. Deus não isenta ninguém de luta, de provação, de tristeza, de tribulação. Claro que não, irmão. É na provação, é na tribulação que você cresce. É na dificuldade que Deus olha como que você se comporta. É nos dias de lutas, de angústia, de tristeza, de amargura, que Deus quer ver você derramar a sua alma na presença dEle. E quando você faz isso, Ele vem lá do céu e envia, se for preciso, um anjo para te consolar, como fez com Jesus no jardim do Getsemane. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que nesta angústia e tribulação, o Senhor já está entrando com providência na sua vida, em nome de Jesus, nesta noite. Não tem ninguém perfeito aqui, mas quando Deus olha lá do céu, Ele enxerga o sangue de Jesus na sua vida. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Ele é a salvação. Senhor Deus, despede-nos em paz aos nossos lares. Seja conosco. Leve-nos em paz, em tranquilidade, conceda-nos uma semana abençoada. Eu quero ministrar, ó Pai, o teu milagre sobre os teus filhos que aqui estiveram, crendo, ó Pai querido, que a tua bênção os alcançará em tudo e que o nome do Senhor será por uma vez mais glorificado sobre as suas vidas. Vá diante deles, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, e eu te peço, a quem precise de uma porta, abre a porta; a quem precise de um milagre, conceda; uma cura, o Senhor faz. Ó Deus amado, tão somente glorifique o teu nome na vida dos teus filhos. Guarde o lar, a casa, a família, o trabalho e tudo quanto fizerem, o Senhor o faça prosperar para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Deus te abençoe, boa semana, vai em paz em nome de Jesus.